Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Vem comigo, torcedor carioca. Voltamos, hein? Pra quem achou que a gente tinha desistido, estamos aqui novamente. Episódio número 13 do podcast A Turma do Deixa Disso. Assim como o Brasileirão, tiramos umas férias aqui, né? Semana passada, uns estavam viajando, Dia dos Namorados, enfim. A gente resolveu cuidar da nossa vida particular, né? E hoje voltamos, não para falar de data FIFA, que ninguém assistiu o jogo inútil do Brasil contra a Guiné. É verdade. Porém, tivemos a informação hoje de que Ancelotti fechou, né, com a CBF e será o novo técnico a partir de 2024, ou seja, vamos ficar um ano aí. Ainda não se sabe direito, né, se vai ter algum auxiliar do Ancelotti, se vai ficar o Ramon, se vão botar outro. Mas enfim. Se vão botar o Falcão. Nada disso importa também, porque a única coisa que importa é a Copa do Mundo, né? Que é só em 2026. Não tem como o Brasil, se um de nós treinar o Brasil, a gente classifica pra Copa do Mundo, porque vão 7 de 10. Então, assim, se ele chegasse em 2024, 6 meses antes, pra mim já tava 2026, 6 meses antes da Copa já tava bom. Mas enfim, a informação foi do Rizek hoje de manhã, né? Matheus, seu parecer sobre Ancelotti no Brasil. Cara, meu parecer... Seu parecer não existe. Não apareceu. Não apareceu Seu certo? parecer Não, cara. é o que a gente tem pra dizer sobre a seleção, né? Foi. Vai. Excelentes palavras, Matheus. Adoramos. Não, travou? Não é nada. Começa de novo. Ah, tá. Foi só até o meu parecer. Vamos lá. Seu parecer. Não, meu parecer é positivo, porque assim, acho que se for para trazer um técnico, cara, o Brasil precisa trazer um técnico de ponta, né? A gente já tá mais do que convencido que no Brasil não tem, né? Então, assim, não acho que o Abel Ferreira tá pronto pelos problemas que ele tem, né? Tipo, acho que é um grande treinador, sem dúvida. Se fosse para pegar algum treinador do Brasil, seria ele, na minha visão. O Diniz, eu já falei aqui várias vezes que é devaneio. Quem fala que Diniz merece seleção brasileira é maluco da cabeça, assim, não tem lógica nenhuma. Cara que precisa se consolidar no cenário nacional ainda, como pode ele assumir uma seleção que precisa desesperadamente ganhar uma Copa, né? Isso é bizarro. O Brasil precisa desesperadamente ganhar uma Copa, essa é a verdade. E se ele pretende fazer isso, a melhor opção, sem dúvida, é o Ancelotti. Como você bem falou, não tem lógica nenhuma. O Brasil não precisa ter pressa, né? Porque se o Brasil tá com medo de não se classificar nas eliminatórias, pelo amor de Deus, cara, é melhor botar o time sub-20 para jogar, né? Nessas eliminatórias mequetrefe que a gente tem aqui na América do Sul, que tá mais do que provado que não é parâmetro para nada, porque o Brasil sempre fica em primeiro, chega na Copa, perde para a seleção mediana, né? Então, eu acho que a CBF tá certíssima em esperar, né? Que seja no começo de 2024, que seja no meio de 2024, o cara vai ter pelo menos 2 anos para preparar o time para a Copa do Mundo, se ele não conseguir fazer isso também, né? Porque não era para ganhar mesmo. Então, assim, acho bom, acho que é um cara... Realmente, do que tem por aí, o Brasil pensou alto, né? Pensou grande. Vi muitos comentaristas falando, não, porque o Brasil não pode esperar. Cara, o Brasil não tá mais nessa posição. O Brasil não é mais essa seleção. Assim, claro que é uma seleção pentacampeã. É claro que muita gente quer treinar a seleção brasileira. Mas qual é o problema do Brasil esperar em datas inúteis para ficar jogando? Tem que ter um Ancelotti para jogar contra Burkina Faso, contra Guiné, cara. Pô, loucura. Mas acho que o ponto nem é o lance de esperar, né? Eu acho que foi mais a postura dele, como é que ele tava meio que... ignorando. Eu tive essa sensação que ele tava meio que... não ignorando a seleção, mas tipo, ele tava deixando de lado... Mas ele tem contrato com o cara, mas o cara tá no Real Madrid. Ele fica Ele fica falando que ele quer treinar o Brasil, o Real Madrid tá lá, entendeu? Ele tem um contrato, tipo, ele conversou, pelo que o Rizek noticiou aí, teve uma conversa também, CBF, Ancelotti, Real, pra ficar tudo bem entre todo mundo, entendeu? E é isso mesmo, assim, eu não acho que ele deveria... Eu não achei que ele se desfez, eu acho que, tipo assim, ele foi prudente. Ele falou, pô, não vou ficar falando muito disso, forçando muito que eu quero ir,
Porque, cara, eu tenho meu clube aqui, ele tava jogando a Champions, aí depois ele foi eliminado da Champions e tal. Acho que a postura dele foi ok, mas assim... Eu acho que ele poderia ser mais isento. Eu acho que ele foi muito mais... chegou uma época que ele estava deixando claro que ele não ia vir. Na minha opinião, teve uma época que parecia muito que ele não ia querer ficar na seleção. Ele falou que ele ia cumprir o contrato dele, pô. Você é contra, Sérgio? Ele falou, acho que ele foi levando com a barriga, cara. Foi levando com a barriga, o Brasil tá, beleza. Acho que realmente concordo com o Sérgio. Mas sobre esperar também... pra mim também é concordo diferente. Com vocês. E acho que era o melhor nome também para a seleção. Então, e não estamos mais nessa posição de ficar... que todo mundo quer treinar o Brasil é favorito para tudo e a gente não é mais essa seleção. Então, vamos ter que aguardar. É melhor. Marcelo Henrique, Vamos ver quem vai fazer a transição, né? Querem complementar? Eu concordo com tudo com o Sérgio. A minha preocupação é mais quem vai fazer essa transição, né, pro trabalho do Ancelotti. Aí é o que eu falei, pô, essa transição, cara, pode ser eu, você, pode ser o Âncora. Não, a minha preocupação é como vai ser feita, a transição como vai ser gerida. Eu concordo. A melhor ideia é botar um técnico que ele queira, né, um técnico... Exatamente, já conhece que vai ser para acompanhar o Ramon, e ele que vai fazer a convocação, com certeza. Ele que vai convocar a seleção. Eu concordo, mas eu ainda acho que faltou, como o Sérgio falou, um pouco mais de atenção do Ancelotti. Para mim, poderia pelo menos ter dado uma atenção um pouquinho maior para a seleção. Beleza que a gente não está mais no patamar que a gente estava há 20 anos atrás, mas sei lá, até a própria CBF, a gente ouvia muita especulação sobre isso aí. E até agora, mesmo já sabendo que o Ancelotti vai vir, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Então, eu concordo com você, mas eu acho que as coisas com a CBF são sempre muito nebulosas. Cara, eu só tô Mas eu achei que foi até melhor essa decisão, sabia? Eu achei que esse presidente da CBF fez foi melhor. o Ancelotti do que se fosse um humano da vida. Eu concordo. Isso aí eu concordo. Eu prefiro esperar por ele até um dia antes da Copa do que botar qualquer um. Eu também. Porra, já veio um dia antes, fala assim, convoca aí 30 dias antes e vambora. Treina online. Quer ganhar a Copa, pega logo um técnico de ponta, cara. Pega logo um técnico de ponta. Se é pra esperar ele, esperar... Eu entendo o ponto de vocês de que ele talvez não tenha dado atenção e tal, mas é porque a gente, brasileiro, a gente tem muito essa... né, por ser uma seleção pentacampeã mundial e tal, a gente quer esse reconhecimento e tal. Mas é que, cara, pro cara pegar a seleção muito antes da Copa é muito ruim, porque ele fica, 3 anos ali fora do mercado, entendeu? Ele não faz nada, ele não produz nada, ele não ganha uma Champions, ele não... Nada. São 2 anos, é um ciclo tedioso, entendeu? Não, e ele tá no maior clube do mundo, né, cara? Tá no maior clube Exatamente. do mundo. Exatamente. Então, assim, hoje o patamar dele é maior do que da CBF. É por isso que ele não fez tanta... Sendo que certamente ele vai sofrer muita crítica, muita xenofobia aqui, de imprensa, de... Já começou. Então, assim, começou, que tem que ser técnico brasileiro, mas eu acho baboseira que a gente ouve. Mas eu acho que ele é um cara que tem cancha, tem tamanho pra aguentar tudo ali, dar a volta por cima. Enfim, e hoje não teremos destaque, mas teremos um novo quadro, que é a enquete do âncora. Já que... Tem que ter a vinhetinha, editor. Alô, editor, vinhetinha pra enquete. Tem que inventar alguma coisa. Já que a gente não teve jogos úteis, né, importantes essa semana, vamos fazer Graças a Deus. Um balanço desse primeiro semestre aí dos times cariocas. E vocês podem usar o critério que vocês quiserem, né, mas por favor justifiquem. Mas para vocês, dos 4 times, quem teve o melhor primeiro semestre? Pode ser de expectativa à realidade, de futebol jogado, de resultado. Eu, por exemplo, eu diria que de resultado, não tem muita dúvida, é o Flamengo. Tá brigando nas 3 frentes, tá em terceiro no Brasileiro, classificou na Copa do Brasil, vai classificar na Libertadores. Porém, de desempenho, eu acho que o Botafogo aí superou os outros, tá sendo muito consistente. Até o início do Campeonato Brasileiro, né? Final do Carioca ali, todo mundo queria a cabeça do Luiz Castro e tal. Mas hoje o Botafogo joga um futebol ali eficiente, se não é tão vistoso assim, mas saiu da Copa do Brasil, mas jogando bem, jogando de igual para igual ali com o Atlético, perdendo os pênaltis. E tá em primeiro no Brasileiro, primeiro na Sul-Americana. Então, para mim, é o Botafogo. Mas queria ouvir a opinião de vocês aí. Acho que o Vasco tá fora, né? Mas dos outros 3.
Sei o que vocês acham. Henrique. Caralho, não precisa me ofender, tá? Você me deixa triste falando isso. Você pode falar eu já fico triste só de falar de Vasco. Você pode falar que esperava menos ainda e o Vasco superou as expectativas. Sei lá. Infelizmente não, cara. Infelizmente eu não esperava tão pouco assim do Vasco. Mano, vamos falar de surpresa boa então, Henrique, já que o Vasco não te dá uma surpresa boa. Ranquei. Fala aí. Primeiro é tal, segundo é cara, tal. Então, eu fiquei muito na dúvida entre Botafogo e Fluminense. Botafogo muito mais por conta desse Campeonato Brasileiro, que até então vem sendo muito consistente. E o Fluminense por conta daquela primeira parte do primeiro semestre. Agora deu uma caída de produção, mas o ano do Fluminense também não é de todo ruim. Tá vindo bem, na medida possível, no Brasileiro. Foi bem até onde deu na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Flamengo, que também vem com uma nova cara aí com o Sampaoli. Mas eu vou contigo, cara. Eu vou ficar com o Botafogo, porque de fato acho que eu esperava muito pouco do Botafogo, principalmente com o Campeonato Carioca horrível que fez. Então o Botafogo acho que ficaria em primeiro. Logo depois, pra mim, o Fluminense, Flamengo e no subsolo o Gigante da Colina, que não cansa de me decepcionar. Tá certo. Marcelo, pra você. Eu iria de Botafogo primeiro, né, por conta desse início de Brasileirão muito bom, mesmo com a eliminação, merecia a classificação. Eu só inverteria o Flamengo com o Fluminense, né, porque embora o Fluminense tenha vencido o Carioca, o Flamengo se manteve vivo nas 3 competições, é terceiro colocado do Brasileiro, vem mostrando uma evolução, né, então eu colocaria o Flamengo em segundo, o Fluminense em terceiro. É óbvio que a gente é alinhado às expectativas, né? Tudo que a gente esperava, né? O Botafogo, ninguém esperava o Botafogo em primeiro, ninguém esperava o Botafogo competindo na Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense a gente já esperava realmente mais coisa, né? Então, pelo Flamengo estar vivo nas 3 competições, né? Eu coloco o Flamengo em segundo, mais por isso. E um pouco desprezando também o Carioca, né? Então, por mais que o Fluminense tenha tido os méritos necessários para ganhar o Carioca. E é isso, os 3 primeiros, o Vasco eu não vou nem mencionar, porque... Acabou de mencionar o palhaço. É isso. Eu só botei o Fluminense mais abaixo, porque o Fluminense tá fazendo mais ou menos o que eu esperava, só que acho que até um pouco abaixo, sabe? O desempenho tá um pouquinho abaixo, tudo bem, por causa dos desfalques e tal, mas os últimos, 5, 6 jogos do Fluminense ali não saltaram tantos. Foi abaixo do que eu esperava. Certo. O Fluminense que tá fazendo uma janela um pouco... Diogo Barbosa, assim, né? Interessante. Diogo Barbosa veio. Diogo Barbosa, tem o Clayson, né, vindo aí. Clayson? Não sei se os tricolores estão felizes com isso. Falaremos em breve. Sérgio, enquete do âncora pra você. Cara, sobre expectativa, eu boto o Botafogo em primeiro, o Fluminense em segundo, o Flamengo em terceiro e o Vasco em quarto. Sobre o ano, o primeiro semestre, para mim não tem como. Se o Flamengo chegou na final do Carioca, se ele tá vivo na Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil, é o único dos 4 que tá na Copa do Brasil ainda, e tá lá em cima do Brasileirão, acho que é justo botar o Flamengo em primeiro. E aí fica entre Fluminense e Botafogo. Eu vou pesar mais o Fluminense na Libertadores e o Botafogo tá na Sul-Americana. Então acho que isso é um ponto de diferença. Só que o Botafogo também teve esse início muito bom, avassalador no Brasileirão. Só que aí eu boto um pouquinho o peso do Fluminense ganhar o Carioca, o Botafogo ter ido muito mal, e o Botafogo ter começado os 3, 4 primeiros meses muito mal. A gente entende o processo que foi, mas o desempenho foi muito, muito mal. Então, sobre desempenho, mesmo que o Fluminense tenha feito poucas partidas excelentes, só que acho que acabou impressionando muito, que foi contra o Flamengo na final, foi contra o River, e deu essa ideia de que o Fluminense estava muito bem. Mas nós falamos aqui várias vezes sobre o desempenho do Fluminense ruim ou abaixo do esperado durante o ano. Mas ainda assim eu fico na expectativa, o Botafogo melhor,
mas no decorrer do ano ainda o Fluminense, eu acho que está um pouco na frente do Botafogo. Mas tem tudo para ser ao contrário agora daqui para frente, se o Fluminense continuar dessa forma, o Botafogo principalmente continuar desempenhando desse jeito. Mas é difícil, né? Uma pergunta boa e difícil. E, Matheus, para você, complemente. Cara, é muito difícil, porque depende completamente do que você vai considerar como critério, né? Tipo, é o que você falou. Tipo assim, se for pela expectativa, tipo assim, o que a gente esperava e o que tá entregando, tipo, o Botafogo tá bom, mas, tipo, tá ótimo, na verdade, no brasileiro. Só que, tipo, a gente não... Se você perguntar, pô, quem foi o melhor no primeiro semestre? Cara, os 3 primeiros meses do Botafogo foi horroroso. Então, assim, é difícil, sabe? Se for levar esse critério, eu diria que o Botafogo tá o melhor. Mas, por exemplo, se for levar o critério do resultado, realmente, o Flamengo tá em todas as competições. Só que aí, se você for levar o critério da expectativa, tipo, era muita obrigação do Flamengo estar em todas as competições até agora, tirando o jogo contra o Fluminense, entendeu? E se você comparar, por exemplo, o primeiro semestre do Flamengo e do Fluminense, cara, pra mim o do Fluminense foi melhor, foi muito menos conturbado. O Flamengo tá o tempo todo. Geralmente a coisa recente pega muito pra gente fazer essa análise, entendeu? Então o Fluminense nos últimos 7 jogos, ele tá muito mal. E aí, tipo, pô, pesa muito. Aí a gente esquece que, tipo, ele é o primeiro do grupo da morte da Libertadores, né? Então, a gente aqui debateu que o grupo Fluminense era mais difícil. Ele é o primeiro colocado. O time tá em quarto, quinto Senado brasileiro, né? E o time foi campeão carioca. Então, assim, tirando esse recorte muito ruim do Fluminense nas últimas rodadas, eu diria que o Fluminense foi o melhor primeiro semestre de todos, entendeu? Só que realmente isso pesa muito na análise. Então, assim, indo pela expectativa e tal, eu colocaria o Botafogo como primeiro, colocaria o Fluminense como segundo, colocaria o Flamengo como terceiro e colocaria o Vasco lá no pré-sal, né? Porque, pô, a gente esperava pelo menos alguma coisinha ali do Vasco, sabe? Tipo, sei lá, o meio de tabela que fosse. E tá, tipo, na zona de rebaixamento. Mas é uma análise complexa mesmo, Porque, assim, é a mesma coisa, o Botafogo tá pesando muito essa parte recente, né? Talvez os últimos 12 jogos, né? Que o time, tipo, vem muito bem, 15 jogos, talvez pegar ali recorte da Sul-Americana, que é um nível bem mais baixo que da Libertadores, e, tipo, o brasileiro que tá excepcional. Mas é difícil de pontuar isso aí. Eu vi até não sei se você se inspirou nisso, mas teve no GE isso daí, né? Hoje. Os caras selecionaram 50 jornalistas e pediram para ranquear os melhores times do Brasil no primeiro semestre, né? E, tipo, foi Palmeiras em primeiro e Fluminense em segundo, né? E, tipo, só que aí você olha lá, tem o voto de cada um, tem várias discrepâncias, né? Porque cada um leva um critério em consideração. Mas eu acho que, pô, é muito estranho a gente, tipo, tava elogiando tanto o Fluminense no começo, sabe? As coisas que o time fez e agora, tipo, a gente esquece um pouco disso porque o time tá na má fase. Mas é futebol. Complicado também porque, se você for ver, o Fluminense foi eliminado pro melhor time do Brasil, na Copa do Brasil. O time mais difícil que ele poderia pegar. Tá na Libertadores, tá vivo. No Brasileirão, por mais que tenha rateado muito, tá jogando muito mal realmente, tá em quinto, então meio que tá lá em cima ainda, então uma análise bem difícil mesmo. É o que o Matheus falou, né, cara? O recente, tipo, o Fluminense perdeu pro Goiás, perdeu pro dois seguidas na Libertadores, é o que a gente lembra, né? A gente não lembra dos jogos de mês atrás. Mas esse time fez jogos muito, muito, tipo, que, assim, empolgantes. Caraca, pior que o que o Matheus falou, eu fui dar uma olhada no site do GE, né? Aí o primeiro é o Palmeiras, né, disparado. Aí tem Botafogo e Fluminense logo abaixo do Palmeiras. Porque é difícil você considerar, tipo, ignorar o fato de que o brasileiro do Botafogo é excepcional. Entendeu? É um desempenho muito acima da média, mas... E, tipo assim, pegando adversários difíceis, né? Então, assim, é difícil você separar as coisas, né? É uma análise muito subjetiva. Sim. É bom pra alguém recortar e pegar a gente falando merda aí e vir gastar a gente depois. Mas a gente tá falando do passado agora, né? Então não tem muito... O que é a opinião de cada um, de subjetivo, igual o Matheus falou. O que eu acho que fica mais fácil é assim, por exemplo, no Brasileirão. Quem tá correspondendo ali ao que você pensa? A expectativa do Botafogo tá muito melhor do que era para ser. Eu achava que ia brigar pela pré-Libertadores. Todo mundo briga, que aquele bolo ali que fica perto de quem vai cair, perto da Libertadores, aquele bolo ali. E do Fluminense eu achei que fosse por Libertadores. E Flamengo por título e Vasco no mesmo bolo que o Botafogo. Então, e hoje meio que o Botafogo tá muito acima, o Vasco tá muito abaixo, e Fluminense e Flamengo estão meio que onde eu pensei que fosse ficar, no Brasileirão. Então, acho que separando por competição, acho que fica uma análise um pouco mais fácil. E assim, da nossa análise, se eu não me engano,
acho que todo mundo foi mais ou menos igual no Flamengo e Fluminense, né? Foi entre os 5. O Botafogo e Vasco, se eu não me engano, acho que eu coloquei lá em 7º, sendo muito clubista. Sendo absurdamente clubista e falando assim, cara, com certeza isso aqui é clubismo puro, porque não acredito que a gente vai ficar em primeiro lugar no Brasileiro 10 rodadas da competição. Todo mundo, tirando você, botou o Botafogo e Vasco na segunda página, né? Sim. Mas é porque, cara, é um argumento válido de que o Botafogo começou a pré-temporada mais tarde, usou o Carioca de laboratório. Isso justifica realmente o desempenho ter sido abaixo. Não jogou mas não geral, tem, né? Sim, mas não tem como... Eu acho que se tivesse com o titular o tempo todo, passaria de fase, passaria para as semifinais. Mas isso, para mim, não é justificativa, porque senão não jogaria daquela forma contra o Sergipe na Copa do Brasil. O Botafogo quase perdeu. Então, eu acho que, para quem quer ser hater, acaba botando muito esse argumento de não, o Botafogo foi mal no começo do ano, tava uma merda. E para quem quer defender, não, tava usando o reserva. Acho que é metade disso aí, porque para mim, nenhum time queria desempenhar daquela forma que estava desempenhando, e muito menos, por mais que seja um time reserva, não tem que passar esse sufoco que estava passando. Ele estava jogando realmente muito mal, jogando pior do que estava jogando no final do ano passado com o próprio Luiz Castro ainda. Então a nossa análise era muito baseada nisso. Não tem como quem falar que estava esperando o Botafogo líder é mentiroso, não tem como falar isso. Mas hoje o Botafogo desempenha futebol para ser primeiro colocado. Se a gente perguntar pro Led botafoguense... Não, mas o Botafogo hoje desempenha futebol para isso. E não é ser engenheiro de obra pronta. É porque você não pode usar agora e falar, não, eu sempre defendi, sempre falei que esse time ia render mais. Não, aí é mentira, mano. Lógico que tem que render mais, pô. O time tava capengando lá no Carioca e na Copa do Brasil. Não, é que ele passou a render muito mais, pra Portuguesa, ele ele não rendia nada. Aí ele passou a render muito. Não tem como falar, era um laboratório, porque não era. Tipo assim, aconteceu realmente da forma como foi. Mas... Cara, mas eu tava... outro dia eu parei pra olhar. O momento que o Botafogo tá vivendo é muito mágico e, assim, não é sustentável. É a melhor defesa, é o segundo melhor ataque. Terceiro melhor ataque. Tem o artilheiro, tem, tipo, na seleção do campeonato tem 4, 5 do Botafogo. Assim, e eu fui ver os jogos mais complicados, o Botafogo jogou todos em casa, né? Tirando os clássicos, Corinthians, Atlético, São Paulo. Foi em casa, eu vi alguém, não sei se foi no Twitter ou enfim, não lembro quem, postou que o Botafogo jogou 6 jogos em casa. Pois é. Nesses 10, 6 em casa, e um fora foi contra o Flamengo. Aí ganhou do Bahia fora, beleza, mas os outros 2 fora perdeu. Então, assim... E o Botafogo agora tem 2 jogos fora de casa, né? Então, vai ser um grande teste. Se o Botafogo conseguir sobreviver aí, tipo, os próximos 3 jogos com 6, 7 pontos, aí realmente tudo indica que vai brigar lá em cima, né? Eu acho que o jogo contra o Palmeiras é um bom balizador. Pra gente ver se o time vai competir. Ganhar do Palmeiras fora é muito difícil, empatar é muito bom. Então, assim, se ele conseguir pelo menos um empate... vai ser excelente resultado. Não, fora o resultado, é um indicador de que o time pode, talvez, realmente fazer alguma coisa maior no campeonato. Agora, por exemplo, se ele vai até o Allianz e toma uma cachapada de 3-0, aí a gente já começa, tipo, né? Pô, ficar tristão entender que é isso mesmo que o Léo tá falando, assim. Porque, assim, que o momento do Botafogo não é sustentável é um fato, porque é impossível você manter esse aproveitamento do campeonato, né? Seria campeão com... Pô, seria o 87 do Brasil. Mas, assim, então isso é um fato. Agora, a questão é quanto vai ser essa queda, né? De quanto vai ser essa queda. Se essa queda vai ser suficiente pra ele brigar pela Libertadores, ou se ele vai cair demais. Tipo, futebol é muito ingrato, né, cara? O Botafogo, por exemplo, já... Teve anos aí que ele ficou, sei lá, acho que 2013, né, 2010, não sei, tipo, ele ficou, tipo, 10 rodadas sem ganhar. E aí acabou o campeonato que ele tinha feito, tipo, no começo, entendeu? Tava indo bem também. Chegou a, tipo, dar uma esperança de disputa por título lá, com o tio Sidorf, né, e tal. E aí depois até em 2007, ficou, tipo... Até em 2007 então, assim, tava bem, liderando. É isso, eu não vejo indícios de que isso vai acontecer, não, tipo... Tem uma perda de desempenho, por exemplo, como o Fluminense teve, e tipo assim, mas ele conseguiu se manter ainda de alguma... Porque isso é muito importante, né? O Fluminense tá aí, 8 jogos meio que capengando, empatando, tal, não sei o quê, mas ele tá lá em 4º lugar. Isso aí é importante, cara. Porque se você vai pro bolo lá de embaixo, depois você não recupera mais. E é isso que vai ditar o sucesso aí da temporada do Botafogo, eu acho. E ao contrário do que a gente vê na mídia e tal,
aqui a gente vai falar muito do Botafogo. A gente fala muito do Botafogo mesmo porque a gente vê pouco se falando de quando um outro time fora do eixo de São Paulo e Flamengo lá na liderança, a gente vê muito pouco sendo falado. Por mais que os nossos telespectadores achem que a gente trata mal o Botafogo, porque tem hora que a gente desconfia do que o Botafogo vai fazer, aqui pelo menos a gente vai sempre analisar muito e falar muito de Botafogo, porque é o time que tá merecendo isso. E só mais um ingrediente aí nesse bolo. Rolou uma proposta aí de 2 clubes da Arábia pelo Luiz Castro, né? Foi o que agitou aí a semana do Botafogo, oferecendo 4 vezes mais do que ele ganha. E a torcida agora tá desesperada, com medo do Luiz Castro ir embora, né? E 2 meses atrás, tava todo mundo pedindo a cabeça dele. O mundo gira, cara. O futebol é isso. Tem jeito. Assim, eu acho que ele não sai por tudo que ele já demonstrou como pessoa de cumprir contrato. Até quando ele veio pro Botafogo, né? Ele esperou acabar o campeonato lá dos Emirados Árabes. Então, assim, acho que ele não iria só pelo dinheiro. Até porque tem muito mais visibilidade no Brasil do que ele teria na Arábia, né? Só que é aquela proposta tentadora, né, cara? O dinheiro realmente lá é muito forte. E foi também o que falaram, né? O Luiz Castro a gente sabe que tá com a vida ganha. Mas os auxiliares, será que estão todos com a vida ganha? Será que essa proposta que na verdade não surgiu uma proposta oficial, né? O que chegou foi do próprio Luiz Castro pro Botafogo. Será que a proposta que tá para vir envolve todos os auxiliares, toda a comissão técnica? E é esse valor que pro Luiz Castro, para mim, né, não vale porque eu já tenho a minha independência financeira, mas você, Severino, você, João Brandão, vale a pena para vocês, né? Eu acho que... E tem um ponto do que ele acabou de passar também com a própria torcida do Botafogo, com a mídia. Aqui tem muito esse lance de... Você vê ele muito insatisfeito com o futebol brasileiro em si, com a forma como é que a arbitragem se comporta. Então, eu acho que o lado positivo é que ele sabe que ele tem o respaldo do Textor, independente do que aconteça durante o ano, ele sabe disso. Mas eu tenho certeza que também ele pensa assim, porra, se eu cair aqui para 3º, 4º colocado, a torcida vai voltar a encher meu saco, porque ele viu o que aconteceu no começo da temporada. Então, acho que tem esses 2 pesos aí. Mas se eu fosse arriscar, eu falaria que ele ficaria, cara. Eu acho que ele não sairia agora, não. Eu acho que ele sairia até final do ano, pode ser que ele sairia. Mas agora em si, eu acho que ele não larga, não. Mas tem esse hype todo que tá a liga lá das Arábias lá, né? Um monte de gente pra lá. Realmente é muito dinheiro. Então, é uma decisão difícil. Mas se eu fosse arriscar, eu acho que ele ficaria agora. Mas ele não ficaria depois. Eu acho que ele sairia depois. E vamos combinar aqui, né? Com cuidado para não ser polêmico demais, mas é um saco, né, isso, né? Porque é um futebol totalmente inexpressivo no mundo. Dinheiro realmente... A gente tá vendo, recentemente... Triste fim de carreira pro Cristiano Ronaldo, cara. Que coisa horrível. E agora o Messi seguindo... o Messi seguindo o mesmo caminho, cara. O Messi se enfiando lá nos Estados Unidos por causa de... Cara, assim, não tem como julgar, né? Tipo, o mundo é movido a dinheiro mesmo. As pessoas, botam isso em primeiro lugar. Mas, cara, um cara do tamanho... Porra, eu não consigo entender. Não precisa de mais dinheiro, né? Até mesmo o Benzema. Não. O Luiz Castro e a sua comissão, eu entendo perfeitamente. Porque por mais que o Luiz Castro seja com certeza não tem problemas financeiros na vida dele, cara, ele também não foi um técnico que rondou pela Europa e ganhou o salário estratosférico da carreira dele, não é isso? Ele tem 60 anos, entendeu? E, muito provavelmente ele ganha ali no... Bom, né? Mas, assim, não é uma coisa como se o cara tivesse, resolvido as 10 gerações da família dele. Então, eu super entenderia se o Luiz Castro fosse, pra Arábia. Principalmente pelo que o Sérgio falou. Aqui é assim, um dia da caça do caçador. E o cara vai colocar isso na balança. Vai falar, 3 meses atrás eu tava, a torcida vai embora. Agora me vem um cara que oferece 4 vezes mais, eu não vou. Né? Então, assim, eu entenderia completamente. Se ele fosse qualquer técnico brasileiro, eu entenderia. Agora, jogadores desse tamanho, cara, que, realmente ganharam muito dinheiro por muitos anos. Isso aí eu também não... E que dão muito caldo ainda, entendeu? O Messi ainda é um dos 3 melhores jogadores do mundo, entendeu? Ele vai fazer o quê? Se fosse pra sair de algum lugar assim, eu, no lugar do Messi, eu iria pra Argentina mesmo, jogava lá no time dele, lá no Rio. Seria muito mais lindo. Seria lindo. Aí eu ia, bater palma. Ronaldo lá no esporte, acho que ia ser muito mais maneiro do que... Mas pelo que o Messi falou, ele não quer mais, jogar um futebol competitivo, entendeu? Ele tá indo mesmo pra curtir, pra, esparecer mentalmente, ficar bem.
Ele não quer mais aquela cobrança, entendeu? Ele quer jogar solto, joga, descansa 3 jogos, entendeu? Não ter aquela encheção de saco. Eu entendo isso também. Mas assim, eu queria que tipo, esse cara pelo menos viesse e falasse isso muito claramente, entendeu? Eu falei, ó, eu tô indo, cara, porque tipo assim, minha carreira tá por fim, eu também não quero jogar até 40 anos e tal. Agora, tipo, porra, o cara, sei lá, aí, não sei, foi muito... É muito decepcionante, né, pra quem gosta de futebol. Mas, voltando ao ponto do Luiz Castro, eu acho que, tipo assim, eu entenderia perfeitamente se ele for. O ponto do Marcelo é muito importante a questão da comissão, né? O cara da comissão não ganha o que o técnico ganha, né? O preparador físico, às vezes o fisioterapeuta, esse cara que ele leva, né? E o cara tem ali uma chance de resolver a vida dele financeira, né? Então é muito injusto também pensar que o cara não tem essa opção, principalmente no futebol brasileiro, onde ninguém te dá garantia de nada. E qual seria o plano B pro Botafogo? Isso seria muito complicado. Porém, provavelmente a temporada... não. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse 1 ano e meio de SAF foi confiar no menino Textor. Até agora, tudo que ele prometeu, ele tá entregando. Então, assim, se o Luiz Castro sair, eu confio que ele vai trazer um outro cara bom também. Então, o Luiz Castro não deve ganhar pouco no Botafogo, não. 1,5 milhão, né? É papo de 1 milhão. A ganha 1,5 milhão. Então, com esse dinheiro, você contrata um técnico de ponta, cara. Porque, tipo assim, se você considerar, tipo, só quem deve ganhar mais que isso no Brasil é o Abel. Talvez o Sampaoli. Entendeu? Esses caras mas aí que tá, qual seria porque o Textor ia dobrar o salário dele. Ia dobrar pra 3 milhões. Então, tá o contrato dele termina no início do ano que vem, né? Abril de 2024, e o Textor já contratou ele pra renovar. Mas aí vamos ver, né, cara? Eu acho que tem que focar mais no time mesmo, deixa essas questões aí pra final da temporada. Não, também eu acho que é um ponto bastante importante. Tipo assim, eu acho que o Textor, assim, é uma possibilidade, né? Colocar mais... Eu acho que o Textor confia muito nele. Tipo, a ponto dele gastar esse dinheiro com o treinador. Porque, vamos e venhamos, o Luiz Castro também não é um treinador para R$1,5 milhão. Isso é um treinador, tipo, isso é um salário para um treinador de ponta. E ele nunca foi um treinador de ponta, ele tá se mostrando um bom treinador e tal. Mas ele não tem essa pecha toda também. Então, se dobrar o salário do cara, o cara vai ter o maior salário de técnico do Brasil, sendo que, tipo assim, ele certamente não é o melhor técnico do Brasil. Embora seja um dos melhores. Mas eu acho que é mais pela escassez de fora, se tu perde o técnico. Então, tipo assim, talvez ele não queira, tipo, de forma alguma, ter que procurar um novo treinador. E aí compensa, né? Dentro da realidade do Botafogo. É um movimento. Mas, assim, eu acho um pouco perigoso também. Porque, cara, uma vez que você botou o cara nesse salário, ele nunca vai descer mais, né? É CLT isso daí, tipo... É verdade. Só quer aumentar, né? Exatamente, a não ser que ele vá para outro lugar. Agora saindo um pouco de Botafogo, falando de Fluminense, também durante essa parada aí, rolou um protesto lá nas Laranjeiras, né? Torcida do Fluminense, eu achei, cara... No CT. Eu não entendi nada. Eu não entendi. O Fluminense perdeu um jogo aqui pro Goiás e tal, mas, igual como vocês falaram, tá entre os 5 aí do brasileiro, tá em primeiro na Libertadores. Perdeu pro Flamengo na Copa do Brasil, assim, resultado normal, né, cara? Tudo podia acontecer, acabou perdendo, mas não via necessidade de protesto, né? E principalmente ali o Jorge, né? Teve um vídeo ali com o Felipe Melo e tal. Não sei o que vocês acharam disso, mas eu achei bem desnecessário, né, cara? Acho que não era o momento. Não, eu também acho que não. Concordo com você. Vamos ouvir o nosso amigo Sérgio Júnior também daqui a pouco. Mas acho que ele... Enfim, cara, a torcida, ela... É o que eu falo sempre, assim, torcedor, ele é soberano e tal, eu concordo plenamente com isso, né? O torcedor tem o direito de se manifestar, ele tem direito de protestar, ele tem direito de fazer tudo. Mas isso não garante que a coisa seja inteligente, né? Isso é só um direito que ele tem. E eu vejo uma dificuldade muito grande no Fluminense, e também em outros clubes, isso é natural, mas, tipo, falando mais do Fluminense, que eu vivo mais essa vida, né? De entender a realidade do clube, cara. E isso é um problema, porque isso é um papel do torcedor também. Embora o torcedor seja soberano e o clube só exista por causa dele, a gente nunca pode perder isso de vista, ele também tem que entender o papel dele, né? E fazer um protesto no momento desse é uma coisa que, assim, eu não consegui ver um ponto positivo nisso. Sinceramente, eu não vi como isso pode ajudar minimamente o clube. Mas aqui é um time grande, tem pressão. Tá, cara, tem pressão, mas, tipo assim, você pode fazer a pressão na arquibancada também, se você quiser. Me parece uma coisa muito mais inteligente até de se fazer. E realmente, assim, falta esse entendimento de que o clube tem, que isso seria natural, por exemplo. É a mesma coisa que a gente tava falando do Botafogo. Entendeu? O torcedor precisa ter essa noção de que
aquilo que o Fluminense apresentou no começo do ano não é uma coisa que você consegue manter todos os jogos. E, tipo, o que aconteceu, a conjuntura que aconteceu de lesões, foi o que o time não teve na temporada passada, entendeu? Porque o elenco do Fluminense esse ano é melhor, cara, do que da temporada passada. Só que ele tem um problema, ele tá tendo os problemas de lesões que ele não teve, né? Então o time perdeu metade do campo, titular ali, o lado esquerdo. Eu acho até que o planejamento foi bom, tipo, o time fez boas contratações, então a gente, pela lateral esquerda, que tá sendo o grande problema agora, a gente trouxe o Jorge, que era um jogador que estava em baixa, mas que já mostrou ser um bom jogador, né? E lateral é uma posição crítica no mundo inteiro, não é só o Fluminense, ninguém tem, entendeu? Se você pega no Brasil, são 3 times que tem, que são os times que podem escolher. O Fluminense trouxe o Jorge, o Fluminense tinha o Alexandre, o Fluminense trouxe o Marcelo. Cara, os 3 se lesionaram. Futebol, isso é imponderável, isso pode acontecer. Não significa necessariamente que o planejamento foi ruim. Para essa posição, por exemplo, não foi, né? E quando as contratações foram feitas no começo do ano, a torcida não reclamou. A torcida elogiou as contratações, porque o patamar de contratação melhorou, né? Nos últimos 3 anos, você pegar, tipo, o clube conseguiu fazer investimentos melhores, trouxe Cano, trouxe o Arias, trouxe... Ganso. O Ganso, que já estava aí há um tempo, mas foi revivido, né? Mas ele conseguiu trazer o Keno, que tipo, era um bom jogador e tal. Trouxe o Marcelo, entendeu? Tipo, o patamar de contratações do clube claramente melhorou. Só que o torcedor se esquece disso no momento da derrota, né? E o Marcelo falou, por exemplo, da janela do meio. Os investimentos que o Fluminense fez foram no começo do ano, cara. Só que ele teve esse problema de lesão. Então a janela do corrigir aqueles pontos que ficaram para trás ou que você se deu mal com lesões, por exemplo, né? Aí ele vai trazer, por exemplo, o Diogo Barbosa. Aí a torcida já... Porque o cara tava mal, como se o Fluminense tivesse como pegar o lateral do Manchester City, entendeu? Então traz o João Cancelo lá para jogar aqui, que aí joga nas duas, entendeu? Só que não tem, entendeu? A posição é que, assim, que o clube não tem o que fazer, ele tem que buscar jogadores que ele consiga pagar, e claramente, para mim, a posição de mercado do Fluminense no meio é jogador de graça. É isso que eu vou fazer. Os jogadores que tem de graça são jogadores piores, cara, né? Então o clube não pode simplesmente fazer aquilo que a torcida quer, né? Ele tem que confiar no planejamento dele e seguir. As contratações que estão sendo veiculadas aí. O Diogo Barbosa eu acho uma boa contratação, porque ele não vai ser o lateral titular, ou pelo menos não deveria ser, né? Vai ser o Marcelo, eventualmente vai ter o Alexandre e tal, e vai ter ele, né? O Cleison acharia uma bola muito fora pela questão que ele teve de... Primeiro pela agressão de mulher, né? Essa questão que nunca compensa você cometer o equívoco de trazer um cara que se envolveu em algo desse tipo, embora seja justo dizer que ele foi absolvido das ações da justiça, o que também não prova a inocência dele, só prova que a justiça não conseguiu provar que ele foi culpado e tal. Então, sobre esse aspecto eu jamais traria, e pelo futebol também não traria, porque não é um jogador empolgante. Não à toa ele saiu do Corinthians e foi pro futebol japonês, né? Não, ele rodou aqui primeiro, né? Ele foi pro Cuiabá. Isso. Mas não conseguiu achar nada. Cara. Ele foi titular do Corinthians, cara, por um tempo, mas é aquele tipo de jogador que, tipo, tem 1 contra 1 ali, corre, dribla e tal, mas falta aquele algo a mais, né? Tecnicamente falando. Eu acho que, assim, com o problema que o Fluminense tem na ponta ali, do Keno, por exemplo, que é um jogador que se machuca regularmente, precisa obrigatoriamente trazer um jogador para essa posição. Obrigatoriamente. Só que me parece que a posição do Fluminense é trazer um cara de graça aqui no mercado. E não vai ter um jogador de ponta que o Fluminense possa pagar, tipo, para disputar essa posição com o Keno. Então a situação é: ou o Fluminense contrata quem ele pode e tem mais um jogador para posição que eventualmente pode dar certo, né, com o Diniz, por exemplo, ou ele não vai trazer ninguém, né? E aí a torcida começa a reclamar que, tipo, contrata Bagre, vem só pega Bagre, que não sei o quê. Só que, assim, é isso, é o papel do torcedor também entender a realidade do clube e colocar um pouco de confiança no treinador de que ele pode tirar um pouco mais de um jogador que é mediano, como ele tira de vários, né? Então não tem jeito, assim, eu traria, assim, um jogador pode pagar, não seria o Cleison, mas obrigatoriamente o Fluminense tem que buscar um jogador para essa posição. Hoje teve a notícia aí agora, né, de que o Manuel foi pego no doping também, um caso inexplicável até o momento, né, tem que falar o que aconteceu, mas ele foi pego por uma substância. Eu ia perguntar isso agora. O Starine, que é uma substância, chamado SARM, é uma substância que imita o esteroide anabolizante, que faz rearmação muscular, né, melhora um pouco a atleta. Ou seja, não tem explicação pro cara tomar isso, porque obviamente é uma substância proibida, então tem que esperar para ver se foi um caso de contaminação, de alguma outra coisa que ele toma, o cara tomou por conta própria. Porra, se tomou por conta própria, é demissão por justa causa
Fluminense, porque não existe isso, um jogador profissional. Ele só fica suspenso na Libertadores, Matheus? Não, ele fica suspenso, provavelmente, geral. O último caso que teve desse, acho que o cara pegou 1 ano, né? Que foi... Então, previamente, ele fica suspenso das competições... Até o julgamento. Sul-Americana até o julgamento. Mas depois ele... Mas assim, esse julgamento não vai demorar muito, E depois, naturalmente, essa suspensão vai se estender a todas as competições, né? Porque é uma demanda da FIFA. Agora, é inacreditável, assim, tem que realmente ver a versão que ter acontecido. Porque se foi um caso, assim, de tomar por conta própria, ou amadorismo, assim, é surreal. O cara não tem como. Mas, enfim, provavelmente o Fluminense vai ter que buscar um zagueiro agora também, né? Porque tem uma zaga envelhecida, né? Felipe Melo, aí tem o Nino e tal, mas tem o David Braz, que também é velho. Tem uma e o Nino machucou, né? Também já é velho. Oi? E o Nino machucou, né? Mas foi leve, deve voltar já provavelmente nesse próximo. O Atlético Mineiro já vai estar disponível. Então, assim, é isso. São os movimentos que eu vou fazer, cara. Eu vejo que esse time pode melhorar, né? Porque ele já mostrou um futebol muito melhor, com os jogadores titulares, né? Se for com esses jogadores que estão aí, não vai mostrar um desempenho igual que mostrou. Mas a torcida precisa entender também que as contratações não são grandes contratações, porque o time investiu no começo da temporada e teve o problema das lesões que ele não teve no último. Essa é a grande dificuldade de um time sem dinheiro. Ele não consegue montar um elenco. É um time titular. Se você machuca, você perde desempenho. É isso. E, Henrique, agora falando do Vasco, o mercado do Vasco também tá meio conturbado, né? Chegou aí o Serginho. Que não tá conturbado no Vasco, né, cara? Que não é o nosso. A gente renovou o contrato dele. Mas chegou o Serginho aí pro Vasco. Estavam tentando o Lianco, né? Mas ele só recusou, né? A oferta do Vasco. Grande Serginho. E tá tendo tentando a especulação também do Lanzini. Isso que eu ia falar. Parece que o gosta, né? Muito bom. Ainda tem também algumas outras especulações, como o Maicon, o quarto zagueiro do Santos. Eu acho que o Lanzini vai pro River, cara. Porque o River vai perder o De La Cruz agora, eu acho que ele vai acabar indo pra lá. E ainda não acho que... sinceramente, eu acharia que ele não viria nem pra um... Irmão, o Vasco, pra esse cara vir pro Brasil, o Vasco vai ter que pagar 1,5 milhão pra ele. O cara não vem por menos que isso, cara. Ele vai vir pro Brasil ganhando quanto? 500 mil reais por mês? Ele ganha lá na Arábia, qualquer merda ganha mais que isso, entendeu? Acho que assim, ou o Vasco vai tirar do bolso o escorpião, né? Vai cara, eu acho que vai. E além disso, pelo desespero, porque tem que dar uma... Além disso, Henrique, tem o Luiz Melo, que acharam aí, né? O cara era sócio do Flamengo até ano passado. Quando assinou o documento da SAF. A torcida não tá muito feliz. Deu o seu parecer sobre isso tudo da Gama. Eu não posso... Desanimou? Cara, eu tava muito feliz sem Vasco, de verdade. Mas infelizmente já volta na quinta. Mas assim, a percepção que eu tenho é de uma completa desordem. Desde dessa inacreditável notícia do Luiz Melo, que todo vascaíno já sabia que ele era flamenguista. Todo vascaíno já sabia disso. E agora, com fatos e dados, já pode ser visto que o Luiz Melo era sócio ativo do Flamengo quando assinou o documento que ele seria o presidente CEO, né? Não sei como dizer isso, da SAF aqui no Vasco. Algo assim. Então, é inacreditável, mas eu acredito que não vai sair agora, porque aí vai entrar quem? Vai ficar sem comando. Então, é algo extremamente complicado, para não falar outra coisa. E vou ser muito sincero, cara. Eu queria muito ter boas notícias do Vasco. Mas, infelizmente, eu não tenho. A gente teve um jogo treino agora contra o Sampaio Corrêa, que ganhamos por 1-0 com o gol do Zé Gabriel. E, pelo que eu vi, parecia que tinham colocado mais um tempo para ter gol. Uma coisa assim. Eu não sei se é verdade. Também não quero saber, prefiro acreditar que a gente pelo menos ganhou. Mas... uma boa notícia. A gente contratou o Fábio Eiras. Então, é para coordenador de performance. Vai ter trabalho, menino. Vai ter trabalho. Exatamente.
Mas a performance não tá boa. O cara chegou no cargo aí. Não, e assim, tirando essas especulações de certo mesmo, a gente só tem esse grande Serginho aí, que não é o nosso Sérgio. É o Serginho que veio... Turquia, se não me engano, acho que veio de Portugal. Não me lembro ao certo. Turquia. Mas que não... da Turquia, isso aí. Né? Um time também que nem é um dos principais da Turquia. Não tem muito gol na carreira, então não vou evitar criticar. É atacante ele? É atacante? Sim. É atacante. 90 jogos. Então o da Gama não tá muito satisfeito. 90 jogos e 10 gols. Precisa... Como é que é o número do amigo aí? 90 jogos, 10 gols. Centroavante. Mas não dá pra empolgar, não. Nada empolga no Vasco, cara. Sinceramente, a única coisa que empolga... Pô, mas aí eu te pergunto, cara. Tipo assim, beleza, o Pedro Raul não tá bem. Lianco e Lanzini. O Pedro Raul não vai pegar a bola, driblar três e fazer um gol. A culpa não é do pessoal do Pedro Raul, entendeu? A péssima performance do Vasco. Também. Não é o Pedro Raul que tá recebendo 20 bolas na cara e perde tudo. O cara quase não recebe bola também. Então... Pô, mas o outro que entrou... Não cria nada, cara. O cara da base entrou lá e já meteu gol, né? Parece melhor que o Pedro Raul. Um pouco mais móvel, né, cara? O Pedro Raul, ele é muito paradão. O garoto, ele é mais... Ele tenta sair mais pro jogo. Mas é uma tentativa, mas, assim... É muito bom, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito promissor, mas... É muito complicado também tu colocar toda a expectativa num moleque de 16 anos. Tem como. Não tem como. Não existe o Vasco com o investimento que teve disponível a solução do seu time para centroavante ser um menino de 16 anos, né? Exato. Então o Vasco está tentando aí ainda, parece que meio sem organização do que procurar no mercado, né? Porque parece que está atirando para tudo quanto é lado, de todas as posições possíveis. Porque também tem o Balbuena também que está sendo especulado. E mais alguns outros também que eu não me recordo. Mas o cenário do Vasco quinta-feira tem provavelmente mais um sofrimento, 9 horas, provavelmente também com casa cheia, porque outra coisa também que não dá para entender muito bem é a torcida do Vasco, porque já estão esgotando ingresso pro jogo contra o Goiás, que é 9 horas da noite. Tu tá reclamando? É 8. Cara, 8. Tá reclamando. Cara, não vai reclamar, tipo assim, é tentar entender, porque o time não empolga, o Barbieri não consigo entender como é que ele continua no comando, e assim, acho que é a última chance do Barbieri, né, só que é aquilo, né, ele teve 10 dias pra treinar o time, só que antes ele tava tendo 7, cara, assim, não tem muita diferença pro Vascaíno, essa parada aqui é normal. A questão do treino não tá, a gente já viu que não tá resolvendo. O problema é falta de dia pra treinar. Eu acho que o problema é quem tá treinando, ou que está sendo treinado, entendeu? Porque... que tá sendo treinado, né? Talvez... Enfim, é algo do tipo, né? Confesso que eu não tô muito empolgado com o Gigante da Colina. Eu espero que quinta-feira eu quebre a minha cara e venha aqui na segunda, se bem que ainda vai ter outro jogo também no final de semana. Então, eu espero que o Vasco tenha 2 vitórias seguidas para eu vir aqui completamente iludido. Sem o fantasma? Sem o fantasma, pra gente... É Goiás e depois Botafogo? Não, é Goiás e depois tem Cuiabá. Dá pra ganhar os 2 jogos. Os 2 são januário. Não, se não ganhar esses 2 aí, realmente... Jogo de 6 pontos. Olha, Matheus. Porra. Eu tenho um amigo, na verdade, ele é um dos nossos maiores hates, que é o Luan. Ano passado ele falou isso. Pô, mas também se não ganhar do Cuiabá em casa... Resultado, 2-0. Tem um cara que falou isso também, um tal de Thiago Neves, que falou isso do CSA. Deu muito certo. Agora, eu acho que assim, um ponto relevante pro Vasco, cara, nessa janela, assim, eu acho que pode ser perigoso. Pode ficar pior, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que não acho que vai ser pior, né? Porque vão vir jogadores e tal. Mas eu acho que pode ser perigoso a questão, tipo assim, o time querer dar uma satisfação e começar a fazer maus negócios, pagar caro demais pro jogador que é ruim. Entendeu? Aí, mas você já viu fazer isso no início, cara. Não, exatamente, beleza, mas agora tá na hora de ter um negócio, fazer um negócio melhor, né? Igual o Botafogo fez, por exemplo, e melhorou o time. Tipo assim, vai, você começa, tipo, por exemplo, o Lanzini, eu acho um ótimo jogador, mas quanto que vai pagar pra ele? É aquilo que eu tô falando, vai sustentar um contrato de, sei lá, 1 milhão e meio pra um cara que, tipo, também não sei se vale isso. Aí você fala de Balbuena,
justiça. Só que, tipo, o Balbuena pede 1,5 milhão. Cara, ele não vale nem 500 mil. Porra, mas problema da SAF isso. Tô nem aí. Se eu fosse vascaíno, eu ia querer o Balbuena, o Lanzini, o Fernando, mas falaram, o Leão. Cara, mas mundo. Aí é isso. Só que o torcedor tem essa noção de que, tipo, o dirigente fazendo isso, ele prejudica o clube. Entendeu? Tipo, cara, o cara não vale isso. Então, obviamente, tipo, o Balbuena não vale isso. Você acha que vale a pena pagar 1,5 milhão pro cara que não jogou nada no Corinthians? Agora, cara. É uma SAF agora. O cara vai... Aí a SAF que tem que saber medir o dono do time que tá liberando o investimento. Eu sei, cara. Só que, tipo assim, se ele tem um aporte pra investir. Se ele investe demais em algum jogador, ele tá fazendo burra. Porque ele não vai ficar jogando dinheiro. Ele vai ficar jogando, botando mais dinheiro. Ele vai, cara, eu tenho 100 milhões pra gastar aqui. Então, se tu dá 50 milhões pra um cara ruim, tipo, tu fez uma merda do cacete. Mas e a torcida, tipo... Então, só que ser SAF não é questão que você vai ser bom. Mas ser SAF é ser SAF. O time tem 6 pontos, cara. O time tem 6 pontos. Tem que pegar qualquer uma. Ele tem que fazer movimentação. Vai ter que fazer. Sim, tu acha que ele queria fazer uma janela agora, no meio do ano? Ele queria que desse certo as primeiras. Não, mas aí, tipo assim, cara, mas aí nenhum clube reformou tudo. É claro que ia ter problemas. Eu acho que assim, o grande problema do Vasco primeiro foi o técnico. Escolheu mal. Ponto. Um cara que nunca mostrou porra nenhuma em lugar nenhum. Assim, o Barbera fez um bom trabalho no Bragantino. Cara, o Bragantino não dá pra comparar com o Vasco. Desculpa, o Bragantino pode ter um time melhor, mas não dá pra comparar com o Vasco. É muito mais difícil dirigir o Vasco, entendeu? Sempre vai ser. Até daqui dos 250 anos. Então, assim, eu entendo que, tipo, ele tem que contratar, pô. O time tá com vários problemas, ele tem que contratar. Mas o meu medo é, nessa justificativa de que eu tenho que trazer todo mundo, o time tá com 6 pontos, ele começa a fazer um monte de negócio cagado. E, cara, você precisa botar a cabeça no lugar, cara. O Botafogo errou e depois você como vascaíno tá desesperado, cara. Mas só que o desespero não leva a bons lugares. Cara, mas olha só, tirando o Vasco da zona de rebaixamento e a gente não caindo, pra mim tá ótimo. Mas a questão é... Mas outra coisa importante. O Messi tá indo pra um time que tomou de 3-0 no Vasco. Não, tudo bem, mas o que eu tô falando é o seguinte, cara. Olha só, o problema do Vasco tá na zona de rebaixamento. O Vasco não tem time pra estar na zona de rebaixamento. Ele tem time pra meio de tabela. Então, tipo, isso não justifica você, tipo, sair contratando um monte. Assim, primeira coisa, se o que eu tenho aqui de material humano não tá funcionando, cara, você tem um problema no técnico. Você pode ter errado na montagem do elenco, mas, porra... O Barbieri, ele foi bem no primeiro ano, né, do Bragantino. Ele ficou... Quando ele saiu do Bragantino, o Bragantino tava mal, e o que eu tô vendo hoje é que o Bragantino joga um futebol incrível com o Pedro Caixinha. Muito melhor do que o Maurício Barbieri. E o Vasco apostou nele. Na minha visão, errado. Né? Pode ser que ele melhore, vamos ver. Indo na contramão disso, o Malvadão, que já tá numa fase boa, já tá se reforçando mais ainda, né? Chegou aí o goleiro, Rossi. E o Marinho tá saindo. Ainda não tá certo, né? Mas o Rossi tá chegando. O Marinho foi pro Fortaleza, né? O que é um reforço pro Flamengo? Parece que ele rescindiu hoje, né? Rescindiu amigavelmente, né? Tipo, ficou uma encebação danada pra ir pro São Paulo, que tinha que pagar, não sei o que, agora o cara rescindiu. Agora tô livre. E se o Flamengo acertar aí, o São Paulo vai ter um tempinho pra treinar. Vai ser chato de segurar, hein? Cara, eu acho que o Flamengo vai melhorar muito. Sério mesmo. Eu gosto muito das ideias do São Paulo e tal. Eu acho que... Assim, os caras, ele impõe um respeito ali, tipo, por mais que ele brigue com o outro, né? Tipo assim, lima os caras que brigou e, tipo, fica com quem quer jogar. E aí acho que, tipo, tem uma boa perspectiva. O time já começa a dar amostras de uma boa evolução. A minha expectativa é que o Flamengo melhore bastante. Pra você também, Sérgio? Cara, eu acho que ele tem ainda potencial de melhora, mas com o que já está desempenhando, já briga por todas as frentes, tanto o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que está bem longe ainda do que pode, com os reforços. Porque o que pega muito é isso, o Flamengo, ele tá... Quando você olha para o banco, vão vir jogadores que conseguem suprir um jogo ruim do Gabriel, um jogo ruim do Pedro, um jogo ruim do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, que frequentemente acontece. Então você consegue, quando tem uma lesão, ter um jogador que vai entrar ali no mínimo para fazer um trabalho decente para bom. Que é o que não acontece quase nada com o Fluminense, por exemplo, com metade dos times Não, mais da metade dos times do Brasileirão. Então o Flamengo tem o elenco muito vasto. Por mais que ainda eu acho que os jogadores estão bem abaixo do que podem.
Só que até o Pedro também caiu muito, o Gabriel caiu muito, o Arrascaeta vindo de lesão. Mas o São Paulo, eu imagino que com uma sequência, principalmente para o ano que vem, o Flamengo vai voltar a ser um time muito dominante, porque tá ganhando a maioria dos jogos, mas não tá tendo aquela postura dominante ainda. Teve muito contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas nos outros jogos não tá tendo tanto aquele poder que já demonstrou em outras épocas. Imagino que esse poder vai voltar com a sequência do trabalho do São Paulo, e principalmente com o tempo de treinamento. E parece que tá rejuvenescendo, né? Então, o elenco tá mudando. O Marinho claramente não deu certo no Flamengo. Ele não é o jogador que contrataram, logicamente não valia tanto o que botaram para ele, mas também não é esse lixo todo que tá saindo agora. Então, acho que o Marinho não deu certo. E o Flamengo vai mexer nas peças que precisa, que é a zaga, já tá mexendo. O Felipe Luiz já não é mais o lateral titular, mas, porra, ter o Felipe Luiz no banco já é uma puta de um reforço quando precisa, né? Então, eu imagino que tá chegando agora o Rossi, vai brigar por posição com o Matheus e com o Santos. Até acho o Rossi mais goleiro do que os outros dois. Eu acho que o Santos deve sair. O Luiz Araújo... O Santos não me convence, cara. O Luiz Araújo fechando, também é um atacante que saiu daqui muito bem, mas é novo ainda. Acho que também é para compor o elenco ali, brigar por posição com o Cebolinha. Bruno Henrique voltou agora e fez um gol no último jogo. Mas a perspectiva é realmente de melhora. Não vejo o Flamengo para ganhar tudo, porque é muito difícil você conseguir conciliar todas as competições, mesmo tendo um elenco bem mais forte. E principalmente porque chega uma hora ou outra você vai ter que poupar, e mesmo tendo um elenco mais parecido, eu acho que quem tiver só focado no Brasileirão, acho que vai levar. Por isso que eu confio quem sair das Copas ali entre... Não, o Vasco vai levar, Gala, eu acho que... tirando o Vasco, aí eu acho que vai brigar ali em cima. Mas o desempenho nos últimos jogos me agradou. Eu achei o Flamengo jogando bem melhor do que estava vindo. Só que o São Paulo ainda mexe muito no time, não consegue repetir muita escalação. Então isso até é um pouco mais difícil de detectar um padrão do time. Só que o Gerson voltou a jogar muita bola, que é um cara que o São Paulo já conhecia, e ele realmente está com uma função um pouquinho mais à frente, está conseguindo aumentar seu número de assistências e de gols, mas ainda tem que ver o Pedro melhorando, voltando de lesão. O próprio Arrascaeta ainda, quando dá aqueles lampejos do craque que ele é, mas ainda, graças a Deus, não voltou a jogar aquela bola que ele sabe jogar. Mas tem tudo para o Flamengo ter uma sequência de ano infinitamente mais tranquila, um segundo semestre bem melhor do que foi o primeiro semestre. Eu acho que assim, o São Paulo ele não tá nem um pouco satisfeito, na verdade, né? Assim, o cara ele tá agitado, ele acho que essas mudanças também refletem isso. Ele tá, tipo... Ele acha que o time tem muito para melhorar ainda. E eu concordo que tem, né? Mas acho que agora o Flamengo acertou realmente no treinador, e aí tudo fica mais fácil. É isso. Vamos ver como vai ser o segundo semestre aí. Chegar em dezembro a gente faz o outro balanço, né? Do ano. E vamos de palpites, então. Finalmente vai querer saudade de semana já ou... Pode fazer os dois. Fim de semana, cara. Não, vai ter meio de semana. Faz do meio de semana e bota o fim de semana nos... Pode ser. Então, finalmente teremos jogos do Brasileirão nessa só uma coisa, Fred, com perdão na palavra, só atualizando o nosso ranking. Em primeiro lugar vem Marcelo com 220 pontos, seguido por Matheus com 200, Leonardo, que deu uma estagnada e continua com 200 pontos, Serginho, que vem se recuperando com 190 e fazendo jus ao time que torce, Henrique em último lugar com 180 pontos. Em questão de estatística, a gente tem 265 palpites e 26 acertos na mosca. Não, vamos combinar que se você não ficasse apostando no Vasco, você tá igual a gente. Ele apostou nos 2 jogos sozinho na vitória do Vasco. Eu vou continuar, cara, porque eu tô desesperado. É isso. Não, mas assim, agora contra Goiás e Cuiabá, realmente acredito que aqui da nossa bancada, a grande maioria vai apostar no Vasco. Talvez coloquem -1 a -1.
É uma possibilidade. Marcelo, diga aí qual é o primeiro jogo e as odds. O primeiro jogo, e creio que deva ser o jogo da Globo, né? Me corrija se eu estiver errado, Tricolores. Fluminense e Atlético Mineiro às 21h30. No Raulino de Oliveira. Nossa senhora. Por quê? Maracanã vai ter que consertar gramado de novo. Toda hora, consertar gramado. Vai ser onde esse jogo? Raulino. Caraca. Eu só queria dar uns detalhes aqui do Fluminense, que o Nino e o Marcelo não estão certos ainda que vão jogar. Então, eu acho que vão, mas não estão certos ainda. O Arias está na seleção, joga amanhã na Alemanha, não deve ter tempo de voltar. Gostei. O André vai jogar amanhã lá em Portugal, se eu não me engano, né? O jogo do Brasil. Isso. Ele vai estar lá. Mas eu acho que vai ter o voo fretado dos jogadores do Flamengo, do Fluminense e do Palmeiras, se não me engano. Então, talvez o André não jogue. Então, o Keno ainda é dúvida. Então, Gostei desse parecer, Sérgio. Já vou mudar meu palpite. Porque tá difícil. Se eu pensar, pelo menos estão voltando os jogadores, né? Teoricamente, só quem tá de fora agora é o rapaz lá do cartão amarelo, o Vitor Mendes, que tá para ser preso, para ser processado, sei lá o que vai ser ainda. Tem o Alexander, que infelizmente, quando teve uma recuperação muito rápida da lesão do joelho, já estava para voltar a ser escalado e machucou a coxa mais grave ainda do que era o joelho. Então, inacreditável a fase que o Fluminense também tá. Inacreditável, velho. Só que, voltando o Marcelo, o Keno, o Felipe Melo vai jogando. O Fluminense jogou contra o Goiás sem 6 titulares. Então, caralho. Caiu aqui, eu tô boladão do Fluminense. Mas ainda bem que ele tava de roupa, gente. Pô, foi só falar de Fluminense, a zica tá grande. Caralho, que nervoso. É o Fluminense. Cara, eu tô quase pedindo emprestado pro Henrique a fantasia do palhaço, do fantasma, porque tá foda. Mas é isso. Então, seguindo aqui, eu imagino que tem sérias chances do Fluminense ter alguns desfalques pra esse jogo contra o Galo. E como é que tá as odds, Marcelo? 2,40 pro Fluminense, 3 para o Galo. Talvez muito por isso que esteja assim tão e qual equilibrado. é o seu palpite? Pô, depois dessa lista de desfalques que o Fluminense pode ter... Possível. 2-1 Fluminense. Henrique? 1-0 Flusão. Esse jogo será 1-1. Será que teremos estreia do Filipão? Sim. Sim. Meu Deus, vai ser Galo retrancado, imagina. Eu acho que... acho que vai dar empate esse jogo, cara. Eu vou apostar em 2-2. O último foi um jogaço, né, no Maracanã. Acho que 4-4, que eu me lembro do ano passado, né? Você falou no Filipão, só fazer um breve comentário. Olha, eu vou te falar um negócio. A imprensa, às vezes, tem o que ele fez foi estranho. E eu não tô vendo ninguém criticar ele. O Vitor Pereira foi um absurdo. Ele saiu do Corinthians para o Flamengo. Aí o pão que ele fez, o cara deu uma entrevista um dia antes, não ia sair, uma semana. Aí saiu. Eu não tô vendo ninguém falar mal do cara. O Vitor Pereira, a imprensa massacrou o cara. Difícil de entender, né? É porque tem rabo preso mesmo. Faz sentido. E, porra, é o Filipão, cara. Beleza, ele tem um puta de um currículo, mas assim... Ele tinha se aposentado, né? Ele deveria ter se aposentado desde que ele tomou de 7 da Alemanha, na minha visão. Ali acabou a carreira dele. Mas ele insiste, os times insistem em trazer ele. Falta criatividade, né? Falta criatividade. Sérgio, falta o seu palpite. 1-1. Marcelo, Caraca. Próximo jogo. Próximo jogo... Cuiabá e Botafogo. Na quinta-feira, às 20 horas. Cuiabá, 3h25, Botafogo, 2h30. O Botafogo já não tem prestígio com a Bet 365, né? O time é líder e pega um time... O Botafogo não tem prestígio com a Bet 365. Moleque, se tu for ver a cotação de Palmeiras e Botafogo... mas aí que o Palmeiras é bom, né? 1,60 pro Palmeiras? Não, tá um pouco desregulada, mas eu acho que tá muito desregulada essa do Botafogo e Cuiabá. Quanto que tá essa do Botafogo e do Cuiabá? Tá
Calma aí. 3,25 pro Cuiabá e 2,30 pro Botafogo. Nossa senhora. É porque o Botafogo também tá com desfalque já. Pegando até um ponto, uma ótima observação que você deu sobre o Fluminense. O Botafogo já tá sem Segovinha, sem Lucas Fernandes, Gabriel Pires. Tudo isso machucado nos treinamentos dessa semana. O Eduardo tá suspenso. O Eduardo suspenso. O meio-campo que o Botafogo treinou hoje foi Breno Lopes, Marlon Freitas e Tietê. Breno Lopes é do Palmeiras. Não, só Breno mesmo, só Breno. Esse é um meio-campo que eu poderia ver tranquilamente no Atlético Goianiense da Série B desse ano. Vai ser esse o meio de campo? Vamos aguardar o Mister. Porra, aí é foda. Aí eu falo assim, cara, hoje eu vou apostar no Botafogo. Mas tem que fazer alguma merda, aí não é possível. Vamos ver o que o Luiz Castro vai aprontar. E aí, Marcelo, pra você, qual o resultado desse jogo? Cara, assim, ano passado a gente tomou 2 porradas dele, né? Tanto fora quanto em casa. Mas Davinho não joga também. Davinho não joga. Mas aí é o Pita. O Pita, ano passado, fez 4 gols, 3 no Botafogo. Aquele que jogou no Juventude? Esse mesmo. Não gosta do Botafogo. Cara, 1-0 Botafogo. Você cravou o resultado, vai ser 1-0 exatamente. Chorado e depois jogar fechadinho. Isso aí. Henrique. Cara, eu lamento informar, mas vocês estão completamente errados. O Botafogo ganha, tá? Tive uma visão agora. Mas vai ser 2-0 Fogão. Olha. Gostei. Sérgio. 2-1 Botafogo. Matheus. Eu vou apostar no Botafogo. Eu venho sistematicamente colocando empate pro Botafogo, eu acho que é mais uma hora. Eu acho que o Matheus tá com medo das críticas dos haters. Não, mas é isso. Eu vou dar esse voto de confiança. Se não ganhar, Matheus, você vai voltar a apostar no empate. O Botafogo vai ganhar de 2-1. Esse é o meu palpite registrado. A gente tomou crítica porque botou o Botafogo perdendo pra LDU na altitude. Falei, caralho, tá bem. Os caras também são malucos, né? Os caras querem que eu brinque. Não, aqui o Botafoguense tá delirando já, cara. Eu vou até ler o comentário do rapaz aqui. Vai falando aí que eu vou ler o comentário dele. Esse merece comentário. Tá. Vai falando aí. Então, eu ia falar que o Botafogo ganha de 2-1. Esse é meu... Tá. Mas vejo uma grande possibilidade de um empate aí, porque esse meio campo tá muito desfigurado, né? Eu acho que você deveria falar empate, que a bancada toda favorável ao Botafogo certamente vai dar azar. Parece o GE quinta-feira, quando for com aquele palpitômetro. Já me dá logo uma angústia. Eu acho que é engraçado, às vezes, que o jogador fica... o Davidson, o Cuiabá, acho que empatou o Corinthians. Aí ele soltou os cachorros, cara lá do GE, todo mundo votou Corinthians. Mas, cara, não tem muito o que fazer, né? Vai no... Aqui, achei o comentário, do Luan. O confronto que vocês estão pensando é a altitude contra o Botafogo, e não a LDU contra o Botafogo. KKKK. Continua sendo o podcast mais anti-Botafogo que tem. Mas o Botafogo vai jogar na altitude, ué. Aí o Jader comentou, os caras faziam a bancada com 3 botafoguenses, que no dia era o Igor, o Léo e o Marcelo, né? E só falam que vai perder. Pra isso já existe a Flapress. Aí o Luan falou tudo. Parece que tô vendo os colunistas do Lance. Sport Center, Sport TV e GE tudo junto. É uma nota também de pesar pela ESPN, né? Que botou o Tiquinho Soares como 9º melhor atacante do Brasil. Nesse ano? Então alguém lá, a água da ESPN tá estragada. O cara mas era sobre desempenho ou sobre qualidade? Não, sobre Brasileirão só. Brasileirão, o desempenho no Brasileirão. Não, então eu quero bater um papo com eles pra entender quais... Eu quero mandar meu currículo pra lá. Quem foram os 8 na frente do Tiquinho? Gabigol, Pedro, Hulk, Yuri Alberto, Soares... Caleri. Pô, mas calma aí, mas então eles não ranquearam por desempenho, ranquearam quem eu acho que são os melhores jogadores. Tudo isso. Não, pela ESPN eles estavam bem claros, no Brasileirão, desempenho no Brasileirão. Desempenho no Brasileirão, o cara é louco de falar isso. Como que ele vai falar? O Cano tava 10 jogos sem... Deixa eu confirmar. O Cano tava na frente também. Se o cara falou, não, é de qualidade técnica, quem é mais jogador, concordo que o Tiquinho provavelmente não tá, talvez entre os 5, esteja entre os 5. Aí não vai ser o melhor.
Mas, porra, falar de centroavante do Brasileirão. Centroavante do Brasileirão. Então acho que é quem é melhor. Acho que não é quem jogou melhor os 10 jogos, não. Se não, demite todo mundo lá, pô. O cara tá de brincadeira. Botaram... cara que é artilheiro. Marcelo, próximo jogo. Foi isso. Próximo jogo é pelas odds, tá bom? Temos o grande favorito dos cariocas. Pelas odds. Beleza? Vasco da Gama e Goiás. Às 20 horas. 1,80 pro Vasco. 4,50 pro Goiás. Vou tacar um giro no Vasco. Eu também. Eu vou tacar um giro no Goiás. Em São Januário? São Januário, né, Henrique? Pra você, Marcelo. Cara, eu tô tentando confiar no Vasco, mas é muito difícil confiar no Vasco. 1-0 Vasco, vai. Cara, eu tô muito tranquilo. Sem nenhuma confiança. Muito tranquilo pra esse jogo. 2-0 Vasco. Henrique. 3-0 Vasco, redenção do Barbieri. Começou o surto dele. Sérgio. Vai ter aquele susto inicial, gol do Goiás, e o Vasco vira pra 2-1. Pra 3-1 vai ser 2-1. O Vasco vira 2-1. Eu não preciso disso. Eu tive uma visão de que o gol do Goiás foi do Apodi. Meu Deus. Foi mesmo. Matheus. Ô, Sérgio, só repete teu placar aí, por favor. 2-1 Vascão. 2-1. De virada. Pra mim vai ser 1-1. É possível, né? Tu fala como se fosse um absurdo eu achar que o Vasco vai empatar. É que a gente eu só fico só vendo a reação do meu irmão mesmo. O Henrique tá com febre maculosa de achar que vai. Brinca mais que é brincadeira. Porra. E o último jogo, Marcelo? Último jogo, Red Bull, Bragantino e Flamengo. 3,25 pro Bragantino, 2,15 pro Mengão Malvadão. Lá em São Paulo, né? Isso. Na Bia. Na Bia disso aí. Qual o seu palpite, Marcelo? Pô, tu me botou em primeiro em todos, hein, caralho. É porque tu já tá falando das em primeiro, cara. É responsabilidade muito grande. Líder do ranking, porra. Caralho. Esse agora tu... Pô, caralho, agora... Pô, Marcelo, tu conseguiu apostar em Vasco e Goiás, não consegue fazer esse? É porque o Bragantino tá bem, né? Relativamente bem. Né? Então vai de 2-0 Flamengo. Voando. 2-0 Flamengo. Henrique. 2-1 Flamengo. Também. 2-1 pro Grande Malvado. Sérgio. 2-1 Flamengo. Eu vou copiar todos os do Henrique, que ele fica em último pra sempre. Ou eu vou ficar sempre em cima dele. Aí eu nunca vou ficar em último. Aí, desonesto, hein? Mas calma, a minha redenção vai ser que Vasco e Goiás, que eu vou fazer 10 pontos. Eu vou tirar 5 da tua diferença. A gente vai fazer nessa aí, nessa alternância de lanternas. Matheus. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Defende o teu time Bragantino, hein, Matheus? Cara, acho que vai dar empate, hein? Caixinha, Paulo Caixinha, né? Caixinha vai fazer jogo duro. É porque são os dois times do Matheus, né? O Flamengo e o Bragantino. Os times que ele mais pela saco. Pô, eu acho. Pô, o Flamengo não vou nem dar corda porque você merda que você falou. Mas o Bragantino, pô, é um time sem graça, né? Tipo, time de empresário, cara. Claramente empresário. Não dá pra torcer pra isso. Então, no final de semana a gente bota lá no Instagram, né? Lembrando que final de semana tem o jogo dos líderes, hein? Palmeiras e Botafogo. Vamos ver se teremos TDD em loco. Eu tô muito confiante pra esse jogo. Muito confiante mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir pegar ingresso. A venda começa amanhã. R$220 o ingresso. Eita. R$220 pra tu não ver nada, tá? Já vou te adiantar. Exatamente. Porque tem uma tela ridícula na torcida visitante que você não consegue ver o jogo de maneira adequada. E carga reduzida, né? 5%. 5% só do Allianz Parque. Tomar no cu. Tem algum motivo? A polícia de São Paulo liberação da polícia, sei lá, de lá de São Paulo. Não entendi.
Aí, só uma breve história aqui. Eu fui em São Paulo uma vez no Allianz com o Matheus, tacaram um saco de lixo na gente do tamanho do Léo quando era gordo. Meu Deus do céu, eu nunca corri tanto na minha vida igual esse dia. Aquele dia foi forte. Ele não vai passar por esse perrengue, não. Ele não vai passar por esse perrengue, não. Come um hambúrguer lá, um hambúrguer bonzão dentro do estádio. Foi o dia que o Matheus apanhou do PM? Foi. Não mesmo? Foi irmão dele. O dia histórico. Mas não acredito que eles vão passar esse perrengue das torcidas e tal, mais tranquilo. O Fluminense é bem hostil. Então é isso, tem recado final, Sérgio? Cara, dessa vez tem até 2. Vai. Primeiro é que, aproveitando que semana passada a gente não gravou por conta dos Dias dos Namorados, até agradecer que essa camisa foi presente da minha namorada, então tô aqui vestindo. Não gravamos porque o TDD ama e os nossos telespectadores também amam, então deixamos a data aí pro pessoal jantar, fazer aquela parada e segue o baile. Então, pra comemorar esse dia, eu fiz uma poesia, mano. Posso ler aqui? Tu me permite ler essa poesia que eu fiz? Aí tu surpreendeu. Permito. É uma poesia sobre amor, cara. Então, vou falar aqui pra vocês. O nome da poesia é A Última Vez Que Te Vi. Aí começa assim. A última vez que te vi, em uma linda tarde de outono, as folhas bailam caindo das árvores. Um único amor ao qual ainda não entendo como. A última vez que te vi, o último sorriso dado, a alegria de um imenso povo, de um nobre coração apaixonado. A última vez que te vi, sentimento de dor e partida, um desencontro de almas, com uma página ainda não lida. Dia 15 de abril, a última vez que te vi, poderia ser sobre uma pessoa que você ama, mas na verdade é sobre a última vitória do gigantesco 777 Fica Barbieri. Cara, você é muito sujo. Cara, Maravilhoso. Fantástico. o Sérgio é muito Vasco, cara, que isso. A última vez que eu te vi. E tem uma outra, cara, que um problema aqui que nossos telespectadores são de Campo Grande, a maioria. Então tem um remédio, mano, que tá assolando Campo Grande, que é um remédio pra matar pombo. Esse aqui, ó. Quero. Você mata não, afasta, é pra afastar pombo, na verdade. Você bota no lugar assim, em zigue-zague, e afasta o pombo. Eu apelidei ele de Augusto Ponte, o técnico do Tottenham, que afastou o pombo lá no Tottenham. Então é isso aí, o remédio, indicação. Comprou onde? Cara, eu comprei na Cobase. É propaganda gratuita, né? Do remédio, da Cobase, ali no Parque Shop. Foi 50 e poucos reais. Mas meu problema com pombo acabou, não tem mais. O Tottenham, eu não sei, né? Tem um problema com pombo aí no Brasil também, que é o problema com pombo. Será que não vende no trem não, mais barato? Eu olhei aqui, cara, tinham outros preços mais baratos de outras marcas, mas essa como deu muito certo. E como os pombos estavam aterrorizando minha casa, muito cocô, então esse aí eu acho que eu tô... No dia que eu botei, o pombo pousou em cima, eu falei, não é possível. Acabei de botar, mas aí depois ele foi, nunca mais pisou naquela parte ali. Então só esse recado final. Eu lembro que tinha uma comunidade do Orkut que dizia: os pombos perderam respeito. Isso não é de hoje. Nossa, eu tô passando um perrengue terrível. Então, último remédio. Foi isso aí, no recado de hoje. Então é isso, né? Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais TDD. E uma boa noite, então. Até semana que vem. Valeu, galera. Deixa o like, hein?